Eu sou o que penso ser. Foi assim que Buda, muito antes de Cristo, propagou a iluminação da consciência. E é buscando iluminar e destravar tantas crenças limitantes que hoje, aqui no Tô Com Elas, recebemos com muito carinho Andrea Boni, palestrante, Uhum. terapeuta em inteligência emocional, PNL, neurociência e coach. Andréia precisou chegar no fundo do poço e aplicar em si tanto estudo e tanta dedicação que hoje ela consegue aplicar e abrir tantas mentes e tantos caminhos. Andréia, seja muito bem-vinda. Receba as boas-vindas aqui da doutora Lu, Obrigada. de toda a equipe Uhum. Infobyte, que trata com muito carinho. Vamos lá, né? Vamos lá. Seja muito bem-vinda ao nosso Tô Com Elas, Andréia. Para Obrigada. mim, para a doutora Mércia, é uma alegria enorme, né, ter Uhum. você aqui conosco para contar da sua experiência, da sua trajetória e contar como é que foi esse primeiro passo aí. Cheguei ao fundo do poço e dei o meu Uhum. primeiro passo. Conta pra gente, Andréia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Meninas, muito obrigada por eu estar aqui, gente. Eu estou orgulhosa de estar aqui. Um pouquinho nervosa, confesso, mas estou muito feliz. Bom, falando um pouquinho desse fundo do poço que eu passei, né? Eu sempre fui a filha perfeita, a irmã perfeita. Eu casei, né, com meu primeiro namorado, era a esposa perfeita, tudo perfeito. Só que eu fui vendo que isso não me completava. Eu estava me entristecendo cada vez mais. Engordei 48 quilos nesse processo dentro do casamento, né? E não me encontrava mais, né? Eu tinha já tido empresa, já tinha fechado empresa, estava trabalhando numa escola, sempre gostei muito de trabalhar como professora, mas chegou um momento, logo, né, na pandemia, que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Fiz bariátrica e emagreci. E esse processo de emagrecer, porque a gordura é pra gente uma proteção e é uma maneira da gente se esconder. Quando tiraram a gordura de mim, eu comecei a me ver de forma diferente. E aí o casamento já não estava indo tão bem e eu resolvi dar um ponto final. No mesmo mês em que o meu ex-marido saiu de casa, meu pai faleceu, fui demitida e um mês depois eu tive um problema com a parte de testamento do meu pai, que eu era beneficiada. A família entrou contra mim, parte da família entrou contra a gente nessa questão do testamento. E aí eu realmente já tava sem chão nessa época. E aí, para ajudar, né, fui ter um relacionamento com um rapaz do Tinder, rapaz, né? Tinha minha idade, né? Já um homem do Tinder. E ele, sem eu saber, ele era. Bom, ele era manipulador, depois ele abusava de mim psicologicamente, até que culminou no abuso físico. E isso eu falo assim, graças a Deus. Porque talvez se eu não tivesse tido abuso físico, eu estaria com ele até hoje. Porque o psicológico a gente não percebe. Mas o Exato. físico, sim, o É. físico gritou. E aí, quando esse físico gritou, eu falei, gente, eu tô há 5 meses num turbilhão, eu tava realmente no fundo do poço, ele me roubou, depois eu descobri que ele era ex-presidiário, ele já tinha outras questões com a justiça, e aí me apresentaram uma palestra de inteligência emocional. Eu tava péssima, falei assim, pior não fica. Fui nessa palestra, e só na palestra eu já melhorei um pouco. Sabe, o dia seguinte você acorda mais leve, fala assim, meu, tem uma luzinha no fim do túnel. E aí eu fui fazendo os cursos para me curar. E aí no final, quando eu percebi a quantidade de cursos que eu já tinha feito, eu falei, gente, eu preciso fazer isso para curar as outras pessoas, porque eu tive essa graça, porque eu não sei onde eu iria parar se eu não tivesse tido essa palestra, entende? Então, isso foi realmente um divisor de águas para mim. Eu comecei a ver a vida diferente, né? Muitas coisas que aconteceram comigo aconteceram por causa de crenças limitantes que eu tinha. E eu fui tirando essas camadas e entendendo que eu não era aquela Andréia, eu sou outra Andréia, muito mais segura, muito melhor. E na verdade eu falo que eu quero tirar as pessoas do fundo do poço, não. Meu objetivo com as palestras é fazer com que as pessoas não cheguem no fundo do poço. Não precisa chegar lá. Eu quero te resgatar antes.
E aí, assim, é minha vida hoje em dia, tanto a palestra como as terapias que eu faço, e eu não sei viver sem. Sou apaixonada pelo que eu faço. Percebe-se. É, Andréia, como essas crenças limitantes formam dentro das nossas mentes e o que são exatamente essas crenças, né? A gente fala crenças, 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 mas de uma forma simplificada, o que elas são e como elas se formam. então, elas se formam assim. Quando a gente nasce sem nenhum tipo de crença. A gente não sabe o que é certo, o que é errado. E do 0 aos 12 anos, o nosso grau de consciência, ele não é tão crítico, né? Então, a gente tem um grau de consciência menos crítico. É por isso que criança acredita em Papai Noel se a mãe falar assim, olha, Papai Noel existe, e ela acredita. Ela não vai ter a crítica de falar assim, mas como assim ele voa? Como assim ele vai me dar presente para o mundo inteiro? Então, nesta fase, como eu tenho a crítica rebaixada, tudo que pessoas que têm alguma autoridade na minha vida falam, entram como verdade universal. Então, se o seu pai falava assim, dinheiro não dá em árvore, é muito duro conseguir dinheiro. Quando você for adulto, por mais que você queira ganhar dinheiro, porque você sabe que dá para ganhar dinheiro trabalhando de certa forma não tão pesado, lá no teu inconsciente, o teu inconsciente fala assim, não, é duro ganhar dinheiro. Ou então, tem muita crença com dinheiro, né? Então, tem muita gente que fala assim, todo rico é sacana, todo rico é ladrão. Por mais hoje em dia, como adulta, eu saiba que não é todo rico que é ladrão, se isso está na minha mente, no meu inconsciente, por mais que eu tente ganhar dinheiro, eu começo a ganhar dinheiro, daqui a pouco eu começo a perder. O seu inconsciente te auto-sabota. Então, a gente tem que fazer uma análise do porquê que a pessoa não está conseguindo ganhar dinheiro, saber quais são as crenças, para aí a gente ir, através da hipnose, da programação neurolinguística, ir moldando isso de forma correta para que ela tenha uma vida mais saudável, para que ela consiga entender, até no subconsciente, de que aquilo não é uma verdade e que ela consegue ganhar dinheiro e pode ganhar dinheiro sem ser ladra, né? Sem ser um ladrão, como ela acreditava antes. Então, as principais crenças são formadas dos 0 aos 12 anos, ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Por exemplo, acontece alguém se matou dentro da família, alguém traiu alguém, né? Um impacto emocional grande, ou porque os pais, professores, né? A parte da religião também, os padres ou pastores, falam e eles têm mais autoridade na cabeça da criança e isso entra no inconsciente. Andréia, e é engraçado você falar sobre essa questão das crenças limitantes, né, e esses impactos, porque a gente vê muito isso, né? Muitas vezes os próprios pais acabam incutindo isso involuntariamente na mente dessas crianças, como você mesmo falou, né? E elas carregam isso como uma verdade universal. E aí, quando você já é adulto, para quebrar essas crenças é uma coisa bem complicada, não é? Porque você chega numa barreira que é difícil você. Como é que é esse impacto de você tentar derrubar isso? Então, parece muito mais complicado do que é. Não é. O mais complicado é saber que você não está progredindo na vida por causa das crenças. A partir do momento que você consegue perceber isso, aí você vai começar a lembrar. A gente tem algumas técnicas, algumas ferramentas. Olha, o que você ouviu? De quem você ouvia tal coisa? E aí a gente vai fazendo as listas destas crenças limitantes. A partir daí, eu tenho várias formas de quebrar. Por exemplo, por repetição. Então, se eu ouvir a vida inteira, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, agora eu vou formar frases edificantes. O dinheiro é limpo, o dinheiro é bem-vindo, eu gosto do dinheiro, o dinheiro pode me trazer felicidade, o dinheiro vai me trazer felicidades, e ir repetindo isso. É engraçado que a gente costuma falar assim, repita as frases edificantes logo na hora que você acorda. Aí o pessoal fala assim, é misticismo? Não. É isso que eu ia perguntar, Não. porque parece que tem uma coisa ligada ali à questão de espiritualidade, né? Quando você faz essas afirmações, né? Não, na verdade é porque logo que você acorda, teu inconsciente ainda está ativo. Você estava sonhando até 2 minutos atrás. Então, os primeiros 7 minutos após o despertar,
é quando o teu inconsciente ainda está aceitando facilmente, sem a barreira do consciente. Então, se você repete isso, ele está entrando mais facilmente no teu inconsciente. Esse processo das afirmações é um processo que leva mais tempo, porque você aprendeu, sei lá, a partir dos 0 anos, 30 anos você ouviu a mesma coisa. Então, quando você faz um processo desses de repetição, também vai demorar. Por isso que a gente toma atalhos. Por exemplo, a programação neurolinguística. Ou então a hipnose, que através da hipnose a gente faz a regressão, a gente ressignifica aquilo que foi dito, ou aquele trauma, ou aquela ferida emocional, a gente vai ressignificando, então muito mais rápido. Nas palestras e nos seminários, a gente também consegue fazer isso através de algumas ferramentas que não são as mesmas do tratamento hipnótico 1 a 1, por exemplo. Né? Vai ter que ser diferente, porque eu estou fazendo para um grupo, grande né? público, então eu preciso fazer algo no geral e não no individual, mas dá para fazer. Eu mesma mudei muitas crenças dentro dos cursos que eu fiz. Interessante. E tem alguma idade limite para que você possa trabalhar esse tipo de derrubada de crenças? Vamos colocar assim, quebra de crenças, alguma coisa assim, Uma idade ou não? mínima e uma idade máxima. Isso. Idade máxima não existe desde que você tenha consciência. Por exemplo, a gente não consegue fazer uma pessoa que tem Alzheimer, porque eu não vou conseguir fazer a parte de hipnose, da consciência. Então, tendo consciência, qualquer idade. Eu não gosto de trabalhar com crianças abaixo de 12 anos, porque eu acho que elas ainda estão em formação. Então, elas não precisam desse processo. Né? É só uma mudança mesmo da própria família, do comportamento. Eu sempre digo que, às vezes, tem gente que fala assim para mim, eu não vou fazer porque eu já tenho 50 anos. Primeiro que 50 anos não é mais velho, né? Antigamente, por favor. Mas eu não tenho 50 anos, eu não vou fazer, não. Não faça por você. Faça pelos teus descendentes. Porque a partir do momento que você quebra estas crenças que vieram da sua família, você está quebrando o que você vai ensinar para eles. Então, você para de passar essa crença de filho para neto, de neto para bisneto. Então, é um bem que você faz para toda a tua descendência, para todo mundo. Não é só para você, né? Claro que você se beneficia, mas... Lógico. Você, como palestrante de empresas do mundo corporativista, como você atua quebrando essas crenças limitantes, sendo que nem sempre os colaboradores estão ali por quererem estar. Eles foram convocados. Sim. Como é que fica seu trabalho, Andréia? Então, normalmente existe já um bloqueio, as pessoas, outra palestra... Então, na verdade, o que a gente precisa fazer desde o começo da palestra é mostrar que sim, ele vai se beneficiar não apenas na empresa, mas como pessoa. Então, quando a gente começa a mostrar, existem trechos de filmes que eu gosto muito de colocar. Eu geralmente faço uma indução hipnótica que se chama Ponte ao Futuro. Então, eu começo a explicar o que são as crenças, o que elas estão atrapalhando, e aí eu mostro uma ferramenta que a gente tem que se chama Roda da Vida. Lá ela vai colocar uma notinha para cada âmbito da vida. Relacionamento, filhos, família, negócios, tudo. Quando a pessoa olha e vê lá que está tudo nota abaixo de 5, ela já leva um choque. Porque, em geral, a gente não tem tempo na vida para pensar como é que está a vida. Aí ela tem um choque. Aí a gente começa a falar dos sonhos. E aí eu pego pela emoção. A gente começa a pegar a emoção da pessoa. Tudo que tem emoção entra mais facilmente no inconsciente. Quanto mais emoção eu gero dentro de uma palestra, mais transformação eu consigo para essa pessoa. E aí a gente faz a ponte ao futuro, que é pensar, olha, como é que você vai estar daqui 5 e 10 anos se você continuar assim? Agora volta, veja seus sonhos. O que você precisa fazer para realizar esses sonhos? Vamos voltar daqui 10 anos. Daqui 10 anos você pode estar assim, assim, assim. E aí eu vou gerando emoção a partir da hipnose. A pessoa se emociona e passa a acreditar. Aí ela está mais aberta a isso. Mas eu preciso, no primeiro momento, dar a parte teórica, mostrar que não é crendice, que não é charlatanismo, sabe? Porque tem muita gente ainda base que tem científica, isso. né? Totalmente científico. Tudo que você faz é baseado na em ciência, né? Sim. E tem as comprovações, tem números, né? Tem, por exemplo, fatos, exames neurológicos, né? De como a pessoa pensava antes no negativo e no positivo. As sinapses são diferentes, então é bem interessante. A gente vai mostrando todos esses dados também para que as pessoas estejam mais abertas. Porque essa é outra questão, né? Tem muita gente que fala assim,
Deus me livre, ela hipnotiza. Isso é Eu vou ótimo olhar. você explicar, né? Porque tem muito misticismo na hipnose, Eu né? já ouvi Exato. muito as pessoas falarem assim, ai, não olha pro olho dela, porque ela vai te hipnotizar. Pô, tipo, como se fosse a medusa, exatamente, né? A medusa, aquela ideia. Então, nossa, mas você vai pegar meu cartão de crédito e a senha e vai poder pegar meu Meu dinheiro. Deus, não é. Crença limitante. Uma crença muito limitante sobre uma terapia que é muito útil. Então, assim, na verdade, a hipnose é um rebaixamento da consciência, mas a consciência está lá. Então, se você falar para mim assim, eu não quero que você me hipnotize, Andréia, eu não vou deixar. Eu não consigo nunca te hipnotizar. Nunca. Tem que ter a tua permissão, você tem que querer e aí você consegue. Porque existe algum tipo de bloqueio mental que aquela pessoa está fazendo na hora que ela fala essa palavra, não faça. Sim. Então é como se fosse uma ordem mental que ela também está condicionando o cérebro dela, é isso? Será que é isso? É isso mesmo. Ela fala assim, consciente, não deixa ela te rebaixar a consciência, não entra em transe, não segue o que ela está falando. A partir do momento que ele não segue, o seu cérebro não segue o que eu falo, ele não vai entrar. Para eu fazer você entrar numa hipnose, eu tenho que rebaixar a consciência através do relaxamento. Eu vou começar assim, Lu, imagina que você está numa escada, cada degrau que você descer, você está mais relaxada. Se você falar assim, eu não estou na escada, e não pensar na escada, você não vai entrar em transe. É porque se você for parar para pensar, existe todo um processo, né? Você tem que estar relaxada de fato, porque tenso ninguém consegue fazer nada, né? Então, se você não consegue entrar nessa energia, e a gente está falando de energia não da questão espiritual em si, mas da questão do ambiente que você começa a propagar ali para que você possa realmente ingressar nesse, entre aspas, mundo, a coisa não funciona, né? E é curioso isso, né? Assim, é algo paralelo, mas me faz lembrar muito o que acontece com a sedação no consultório. Nós temos dois tipos de sedação, né? Tem a sedação com óxido nitroso e a sedação medicamentosa associada com óxido nitroso. Quando o paciente não está aberto para receber a sedação, por exemplo, um paciente que tem um paciente neurodivergente que ele não tem consciência. Ele tem medo, ele não consegue estar aberto ao tratamento. Não adianta você querer colocar o óxido nitroso, porque ele não vai adormecer. Ele precisa estar relaxado e precisa, ele pode até ter medo, mas ele precisa estar aberto, que aí o óxido vai penetrar, ele vai relaxar e você vai conseguir fazer o medicamento. Agora, quando o paciente tem um limiar de medo ou não tem um discernimento ali que ele consiga receber, tudo são circuitos cerebrais, né? O nosso cérebro é perfeito. Aí você tem que optar pela medicamentosa para que ele realmente apague e você consiga aí fazer o procedimento. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. A gente já desviando um pouquinho o tema, mas eu vou perguntar. Por exemplo, existem casos de pacientes que eles vão fazer algum procedimento médico e eles se recusam à anestesia, né? Para poder tirar a dor e tal. Não, eu vou sem anestesia mesmo. Eu já fiz essa loucura uma vez, confesso, quando eu fui fazer um tratamento de canal. Lógico que não foi no consultório da minha querida Mércia, né? Na Ortoprete. Porque lá na Ortoprete é com tanto carinho que você fala, faz tudo. Faz o que quiser. Pode fazer tudo, tá tudo certo, né? Mas eu já iniciei um tratamento de canal e falei, não, faz sem anestesia, porque eu sou avessa à agulha. Eu odeio esse negócio de agulha em boca, não é comigo, né? Mas eu já ouvi casos de pessoas que elas trabalham a mente para fazer procedimentos, né, cirúrgicos, dentários, sem anestesia. Isso é um tipo de hipnose que ela faz em ela mesma? É uma hipnose profunda. Só que aí, por exemplo, para eu chegar num nível para falar assim, vamos para o passado, vamos fazer uma regressão, eu não preciso de uma hipnose tão profunda. Aliás, para a hipnose clínica, a gente nem precisa, em nenhum momento, uma hipnose mais profunda, né? Até eu gosto da consciência. Então, a gente vai
conversando o tempo inteiro. Você vai estar hipnotizada aqui, eu falo assim, Lu, você está sentindo alguma dor? E você vai responder, você já chegou, vai no corredor que eu falei? Já cheguei. Você conversa comigo. Agora, essa não, dá para fazer uma hipnose e as pessoas vão fazer a hipnose, vão entrar em estado profundo e não vão sentir dor mesmo com a cirurgia. Mas é possível que ela faça auto-hipnose nesse sentido? Tão profunda não, porque ela vai dormir, ela vai entrar numa bem profunda. Entendi. Dá para fazer auto-hipnose para muita coisa. Então, por exemplo, para dormir, eu tinha insônia. Eu não tomo mais remédio para insônia, porque eu faço auto-hipnose todos os dias para não ter. Então, assim, eu começo na auto-hipnose e até terminar o negócio já dormi antes, né? Então, e auto-hipnose para emagrecer funciona muito. Auto-hipnose para despertar bem, né? Para conseguir lembrar as coisas que eu preciso falar no dia seguinte, para provas, para adolescente, isso é ótimo. Mas para um transe tão profundo, a gente precisa de alguém que vá controlando, inclusive para ela não ir despertando. Tá, entendi. Mas existe, porque tem pessoas que têm alergia também a alguns medicamentos. medicamentos. Então, para essas pessoas, é melhor. Por exemplo, uma lactante, uma gestante, que ela não pode, no período, nos 3 primeiros meses, nos 3 meses finais, ela não pode tomar anestesia, que é o período de formação do bebê, e depois é o período de pré-parto, né? Então, se numa emergência, seria o ideal. Sim, numa emergência é o ideal. Seria não toma, não tem problema nenhum com o bebê, mas aquela história, se ele estiver apavorado e falar assim, isso não adianta, isso não funciona... Tem que estar receptivo, Tem que estar receptivo. E a inteligência emocional? Como ela se conecta, né? E qual a importância em detectar essas crenças e desafiar essas crenças? Como é que ela atua? A inteligência emocional faz com que a gente perceba que o nosso controle tem que estar aqui dentro. Eu não sou capaz de controlar nada que está por fora de mim. Então, eu não controlo o que ela acha de mim, eu não controlo o que você vai falar de mim, mas eu controlo o que eu sei de mim e o que eu faço com isso. Sabe aquelas pessoas que realmente perdem o controle? Não conseguem, por exemplo, ver alguma coisa errada e já parte para cima. Essas pessoas não têm gerenciamento de emoções. Para eu ter gerenciamento de emoções, eu preciso de uma base de várias ferramentas. A PNL é uma, o coach traz muitas ferramentas também, mas o mais importante é isso do autoconhecimento, né? Eu me conhecer e saber até onde eu posso ir e não ultrapassar isso. Dentro das empresas, né, quando a gente vai fazer preparar o curso, a gente dá uma olhada, né, como é que são as pessoas, para que de repente é para vendas, por exemplo. Tem muita crença limitante para vendas, né? Primeiro, o vitimismo. Eu não consigo vender porque o Brasil, porque o imposto, porque o governo, enfim. É mais fácil falar do outro. O segundo, todo vendedor é chato. Então, ele já tem essa crença lá que o pai e a mãe colocaram na cabeça deles. Então, ele já tem vergonha de vender, de se colocar. Ou então, crença de merecimento. Eu não consigo vender esse patamar. Eu estou acostumada a vender moto de até 20 mil reais. Aí ele vai trabalhar numa empresa como que vende BMW. Ninguém vai comprar, imagina, no Brasil não tem, o pessoal não tem dinheiro para isso. Já tem essa crença de que, porque para ela, na realidade dela, 20 mil reais a pessoa paga. 500 mil ninguém vai conseguir pagar. Então, ela mesma se auto-sabota para fazer a venda. Auto-sabotagem, né? Ela fala, não, ninguém vai conseguir, eu não vou conseguir vender isso. E aí ela não vende. Então, a gente tem que ir lá com a inteligência emocional, com a programação neurolinguística e ir moldando isso. Sim, olha, começar a mostrar. Sabe uma coisa muito engraçada que a gente fala? Quando a gente vai estudar a lei da atração, que é uma coisa que todo mundo fala, que é, né, misticismo, eles falam assim, tenha contato com aquilo que você quer. Então, você quer ser rico? Então, para de seguir canal de fofoca e vai seguir canal que vai falar de mansões, que fala de carros de alto valor. Siga pessoas que têm muito dinheiro, veja como eles se vestem. Porque o teu cérebro vai se acostumando com isso. Então, a princípio, quando você está lá vendo uma mansão que custa 5 milhões, a primeira reação é, nossa, nunca vou conseguir isso. Mas se você vê toda hora isso,
ficou comum para o teu cérebro. E ele começa a aceitar essa realidade. A partir do momento que ele começa a aceitar essa realidade, você consegue trabalhar o seu cérebro para abrir filtros, que é falar assim, ô subconsciente, o que eu posso fazer para conseguir essa mansão de 5 milhões? E ele vai te dando soluções. Isso não é crença, não é... Misticismo? Não é misticismo, não é, sei lá, lei da atração, não é nada disso, é só o filtro do inconsciente que está fechado ou aberto. Né? A partir do momento que a gente acostuma o nosso cérebro, a gente aceita e consegue ir. Então, se aquele funcionário que não quer, fala, não vou conseguir vender uma BMW, começa a se acostumar com os outros vendedores que vendem BMW nesse valor e de forma mais fácil, ele começa a acostumar o cérebro de que isso é possível e logo ele consegue também. Entende? Eu fiz essa pergunta pro Augusto, lembra do Augusto? Lembro. Do nosso grupo, que é incrível, como um Augusto vendedor nato, Santana, né? Augusto Santana. Tem alguns episódios atrás, assim, é possível tornar-se... Então, você não nasce um bom vendedor. Você pode se tornar um bom vendedor. Basta você ter a mente aberta e querer e reconhecer o seu merecimento. Seria isso, André? Na verdade, existem técnicas para ser bom vendedor. Tem gente que nasce e não tem crença sobre isso e vai, né? Se naquela família não tinha crenças limitantes sobre isso, a pessoa nasceu também com esse dom da oratória e tudo mais, ela vai. Mas eu falo que para ser um bom vendedor, primeiro você tem que acreditar que o seu produto é realmente bom para o teu comprador. Porque se você não acredita nele, você vai se sentir uma pessoa que está enganando o outro. E aí você mesmo não consegue vender. Em segundo, trabalhar as técnicas. Tem um monte de técnica de vendedor. Oratória é uma delas. Estudar o cliente, saber o que ele gosta, saber ler o cliente pelo rosto, saber identificar que tipo de cliente é, sabe? Se é um cliente mais dominante, se ele é um cliente que gosta mais de detalhes técnicos. E aí isso só, quando você está bem treinado, só com o olhar a gente consegue já detectar. Ah, essa cliente, ela gosta, ela prioriza o tempo dela. Então, quando eu for vender alguma coisa, imagina você economizando tempo com isso, fazendo as coisas, tendo tempo para os seus filhos. E aí, então, eu reconheço isso. Mas o principal é conseguir tirar as crenças limitantes. E depois é técnica. E com crença limitante, você não consegue nem aprender a técnica. Porque com a crença limitante, eu começo o curso das técnicas assim. Isso daí não vai funcionar mesmo? Imagina. Você já vai desacreditando, barreira, né? Então, a primeira coisa é trabalhar a crença limitante. E, Andréia, quando você aplica os teus cursos, né, que a gente sabe que você é palestrante, faz bastante eventos em empresas para pessoas físicas e jurídicas e coisa e tal. Então, quando você aplica, você consegue já, por exemplo, naquela primeira chegada que você deu, você já consegue fazer uma leitura desse público, uma leitura desse CPF, para você já entender, esse daqui vou precisar apertar aqui, porque eu acho que ele tem que desenvolver mais isso. Percebo que ele é mais calado e ele atua com divulgação de produtos energéticos. Então, ele tinha que ser, né? Então, você já consegue, só no fazer um, tipo, cara crachá, você consegue já identificar? Muitas coisas, assim. Depende muito também do tempo que você tem de palestra. Porque, assim, se você tem 1 hora de palestra, você tem que pensar no conteúdo que você está passando. Então, fazer essa análise fica mais difícil. É por isso que a gente tem os seminários. Um seminário de dia inteiro ou de fim de semana inteiro, aí você consegue conhecer as pessoas e aí é muito mais efetivo, porque você já sabe, só de olhar, qual é o tipo de crença que ela vai tendo. E aí, com os formulários, com as atividades, a gente vai percebendo e consegue induzir muito melhor, por exemplo, na hipnose, na neurolinguística, ou então até de falar assim, olha, isso daqui não é o suficiente para você, você precisa de um outro foco, 1 a 1, né? E aí você manda para terapia, tá tudo bem. Porque tem traumas que não dá para trabalhar, por exemplo, eu não consigo fazer uma regressão em um seminário. A regressão, ela é muito profunda, né? Tem gente que entra em catarse, tem gente que tem aberração, que é uma reação exagerada da catarse, aí você precisa intervir. Então, em grupo também não é possível fazer a regressão. É possível. Eu já fiz regressão em grupo, mas você precisa ter um staff enorme. Praticamente um staff para cada pessoa que está sendo atendida lá. Então, se eu vou fazer um seminário com regressão
para 100 pessoas, eu preciso ter umas 80 pessoas de staff, entende? Para que ela possa intervir caso haja algum problema. Staff só para as pessoas poderem entender. Explica um pouquinho, staff. Pessoas que estão trabalhando comigo, que foram treinadas por mim. Então, por exemplo, eu vou pedir para você ser conduzida numa hipnose de regressão. E aí a gente forma duplas. A Mércia vai fazer em você e depois você faz na Mércia, a regressão. Vamos supor que quando chega aos 3 anos, você teve um trauma que você não se lembrava. Na regressão, você consegue lembrar do trauma. E aí você pode ter uma catarse ou uma aberração, que é uma catarse exagerada. Para eu tirar você disso, eu preciso de uma pessoa treinada. Que vai conseguir fazer toques de Charcot, conseguir tirar você dessa catarse. Então, o staff dentro de um seminário de inteligência emocional não é qualquer pessoa também. São pessoas que já passaram por esse processo, já estudaram, não querem estar no palco falando, mas estão lá e às vezes são iguais a mim, sabem tanto quanto eu. Mas eles têm que dar apoio, porque senão pode ser perigoso. Tem gente que, esses aberrações, que é a catarse mais exagerada, tem gente que se joga no chão, pode quebrar o braço, então é uma coisa bem séria. Então, esses seminários mais pesados, de 2, 3 dias, é uma estrutura que é grande, você tem que ter muita estrutura. Física e emocional, porque você imagina ficar falando durante 12 horas, 3 dias. Mexendo com emoção, né? Mexendo com a emoção das pessoas e sabendo que pode dar. Então, assim, se a pessoa... Tem um formulário que eu peço para as pessoas preencherem. Tem problema de saúde, tem pressão alta, está controlada, você toma remédio, está lactante, está gestante, tá... Então, tudo eu tenho que saber. Tem problema no joelho... porque senão pode ser prejudicial depois para a pessoa. Sim. Então, é algo mais... Eu mesma, eu gosto, eu faço, mas quando eu vejo que é um problema mais profundo, eu prefiro tirar essa pessoa e falar assim, vamos fazer uma mentoria ou vamos fazer um processo terapêutico 1 a 1, porque aí eu já sei que essa pessoa vai precisar de um apoio maior. Entendi. Ô Andréia, é um tema muito curioso, né? Não. Aqui a gente tem um monte de pergunta aqui, a gente tá viajando e não tá fazendo as perguntas aqui, né? Mas vamos lá, Não, olha mas só. tá ótimo. Mas porque é muito curioso, porque tudo isso que envolve essa questão de emoção, de trauma, Gestão, né? e de mudança, né? Que eu acredito que é até uma mudança de mindset, se você for ver, né? Porque você acaba saindo daquele estado aonde você acreditava que as coisas eram daquele jeito porque eram assim, que você não ia mudar, síndrome da Gabriela, para ir para um mundo novo, né? Onde você começa a descobrir outras possibilidades e ver que, nossa, eu passei toda a minha vida acreditando nisso e agora eu tô vendo que o mundo não é assim, que eu estava tendo conceitos errados sobre algumas coisas. Então, a minha pergunta dentro desse contexto, como que essas pessoas elas chegam até você, né? Óbvio que você tem a sua empresa, que você faz esse trabalho aí para as empresas, né? Para as pessoas físicas, mas quais são os problemas mais comuns que essas pessoas chegam até você para realizar esse trabalho? Então, faixa etária mais comum, dos 35 aos 45. A meia-idade é terrível, porque o que acontece? As pessoas chegam com 40 anos achando, lá atrás, quando a gente tinha 20, a gente achava que com 40 eu ia estar com uma mansão, viajando o mundo, aposentada, trabalhando porque quero. Aí as pessoas estão chegando aos 40, enlouquecidas, com 3 filhos correndo pela casa, cachorro, gato, tendo que trabalhar home office, dar conta do chefe, dar conta do marido, o casamento não anda legal, não está com dinheiro legal, não está onde está, não queria morar naquela casa, queria outra casa, não queria morar mais em São Paulo, queria estar no interior, alguma coisa assim. E aí, quando chega na meia-idade, dá um clique na cabeça das pessoas. Poxa, não é isso que eu quero. E aí as pessoas começam a buscar esse tipo de coisa. Ou antes, quando eu falo assim, eu não quero mais isso, e aí vai buscar. Ou então, já está pedindo demissão, já está enlouquecendo, pedindo demissão, mudando tudo, e aí começa a dar errado. Pediu demissão, tentou abrir empresa, dá errado. Porque não está preparado, não tem gerenciamento de emoção. Trocou os filhos de escola, se separa do marido, ou está em processo de divórcio. Sem gerenciamento de emoção, a pessoa fica como eu estava. E aí, o que acontece? A pessoa vai procurar mais pela dor. Então, existem essas 2 camadas de pessoas, sempre nesse período aí, dos 35 aos 45, que é o que mais aparece. A maior parte das pessoas que vão buscar
ainda são mulheres, porque as mulheres são mais abertas a tratamentos diferenciados, né? Os homens são mais resistentes. Não, vou procurar um psicólogo só, ou um psiquiatra, ou eu não tenho problema nenhum, o problema é ela. O problema é ela, o problema é meu chefe, o problema é meu filho, nunca eu. As mulheres são mais propensas a tentar. Você falou aí da mudança de mindset, né? Na primeira palestra que eu fiz, mais profunda, eu contei a minha história, né? Que o meu relacionamento estava ruim, contei como estava o meu relacionamento, contei da pessoa que era abusiva, não sei o quê. Aí a gente sempre tem um formulário para a pessoa dar a opinião delas. Obrigada, 3 fizeram isso. Obrigada, Andréia, foi maravilhoso. Cheguei em casa, pedi divórcio, fiz as malas e saí de casa. Pelo amor de Deus, não era esse o objetivo. Porque as pessoas saem com muita coragem. Então, a partir desse momento, desse dia, eu realmente falo várias vezes nas palestras, nos seminários, gente, a gente vai sair querendo mudar o mundo. Calma. Não façam nada antes dos 15 dias. Deixa passar 15 dias. Porque senão, eu conheço muita gente que pediu demissão do emprego, conheço 4 pessoas que pediram demissão do emprego depois de um processo que eu participei também. 3 pessoas pediram divórcio. Tudo bem que as que pediram divórcio falaram, não, tá tudo bem. Já estava engatado. Né, doutora Lu? Já estava engatado, eu só dei o chute. Mas a pessoa sai com outra visão de mundo. É claro, né? E você tá na euforia de sair de um evento desses, você faz. Mas não é o ideal. O ideal é que você passe pelo menos umas 2 semanas para assentar todas as ideias, né? Maturar e aí começar a tomar decisões. Filtrar. A gente falou muito do mundo corporativista, né, de mudar de emprego. Aí a gente entrou agora aí na mudança de relacionamento. E o que faz na vida pessoal, na vida sentimental de uma pessoa a ter uma crença limitante, Andréia? Começa lá atrás, junto com todas as outras crenças, a maior parte. A menos que a pessoa durante a vida tenha visto alguma coisa muito injusta e isso mexeu emocionalmente com ela. Por exemplo, o marido da tia traiu ela, humilhou ela, isso você pode pegar para você mesmo como um trauma. Às vezes, quem passou pelo trauma ressignificou e nem tem mais trauma, mas se você gostava muito dessa tia, talvez você tenha uma crença limitante e um trauma. Mas, em geral, vem de pequenininho. Então, o que você ouvia dos seus pais sobre relacionamento? Como seu pai tratava sua mãe? Como a sua mãe tratava o seu pai? Você achava justo? Achava equilibrado? Ou existiam diferenças? Como eles se mostravam, felizes ou infelizes? Né? Seu pai ou a sua mãe era daquele que falava assim, homem nenhum presta? Olha lá, não pode. Cuidado, desconfiem, homem é tudo sacana. Então, estas frases e o posicionamento familiar são as maiores crenças limitantes que você pode ter. Aí nisso, seu inconsciente ou consciente, aí você pode explicar melhor pra gente, vai te atrair para aquele tipo de perfil, é isso? Isso. Então, por exemplo, é inconsciente. Antes a gente chamava de subconsciente, a nova nomenclatura é inconsciente. Eu, às vezes, ainda falo os dois, enfim. O que acontece? Se você tem uma família onde tem o pai que é, por exemplo, abusador, a tendência desta menina, quando crescer, é namorar com outros abusadores, mesmo que não sejam o mesmo tipo de abuso, tá? Mas por quê? O cérebro, ele quer economizar energia, ele não quer coisa nova. Porque coisa nova ele tem que tomar decisão, ele precisa avaliar, ele tem medo de ser pior do que já está. Então, ele fica numa coisa que a gente chama zona de conforto. Que o nome é péssimo, né? Toda vez que eu falo, você está na zona de conforto, meu cliente fala assim, né, de conforto porque não é seu. Mas não é. A zona de conforto do cérebro é tudo igual. Porque eu já conheço, assim, eu não preciso escolher, eu não preciso pensar, eu não preciso correr riscos. E ele vai sempre te segurar naquele emprego, mais ou menos, porque vai que o outro é pior. Vai que empreender não vai dar certo. E aí, inconscientemente, essa menina vai escolher alguém parecido com o pai. Por quê? Porque ela já conhece, ela já sabe reagir. E a gente achava que era por uma questão de idolatria, né? Por exemplo, às vezes tem a questão das afinidades, né? O filho acaba tendo mais afinidade pela figura materna e a filha pela figura paterna, né? E até por conta dessas afinidades, né?
E por ter o exemplo, né? Nossa, que exemplo de pai. Eu quero um marido igual ao meu pai, né? Então a gente acreditava, né? Você não tinha essa visão? Tinha, Não tem mas, essa Existe essa ideia. mas ideia, vendo os existe. vídeos da Andrea, ela fala sobre isso. Mas Sobre mas relacionamento curioso, tóxico, é né? muito bom. Sim. Muito curioso, É né? bem curioso. Porque quando a gente sai disso, a gente começa a perceber, opa, meu pai, eu posso idolatrar meu pai. Aliás, por exemplo, meu pai, eu sempre idolatrei até hoje, é assim, meu maior ídolo. Mas a postura que ele tinha com a minha mãe não era legal. Ele não era abusador nem nada, mas ele era uma pessoa autoritária, era só ele que decidia tudo. E assim, as 3 irmãs foram para homens, muito em relação a isso, muito parecidos com meu pai. E só hoje eu olho, porque eu nem achava meu ex parecido com meu pai, tá? Mas aí hoje eu olho e falo assim, nossa, igualzinho, igualzinho. E a gente só consegue perceber isso depois que a gente estuda as crenças, estuda a inteligência emocional, porque sem inteligência emocional também você corre o risco de falar assim, nossa, meu pai, por causa dele a minha vida tá assim. Não, gente. Ele fez o melhor que ele pôde com o que ele sabia. Naquela época era mais normal. Então a gente tem que aprender a perdoar e tá tudo bem. Mas a gente sabe agora de onde veio a crença. Então vamos ressignificar a crença. E isso você já passa para o seu filho ou por você ter entendido não é mais necessário? Porque você falou que a gente tem que se curar para a gente evitar que isso passe, Sim, né? a partir do momento que você se cura, você não precisa nem falar sobre o assunto. Porque a sua postura já vai dizer tudo. Entende? De analisar a postura das pessoas, de falar assim, isso é legal, isso não é. Então, você vai mudando. É claro que, como mãe, eu vou errar. Todo mundo vai errar. Mesmo com inteligência emocional, com o que for. A gente vai errar, porque as emoções, às vezes, falam mais rápido e mais fortemente. Mas a gente consegue repensar no caminho. Putz, aquilo lá que eu falei não foi legal. Vem cá, Letícia, vem cá, João. Ó, é isso, isso. Não liga para isso. E eu consigo rever algumas coisas. Existem crenças que eu estou passando, a gente nunca vai deixar de ter crença. À medida que eu vou ressignificando crenças do meu passado, até os 12 anos, aos poucos vão entrando outras crenças também, de acordo com o contato que eu vou tendo com pessoas, né? Com o que eu vejo, com o que eu leio. Aí vão formando outras crenças. Algumas eu vou guardar porque são boas, algumas lá na frente eu vou olhar para trás e falar assim, essa crença não é legal. Vou ressignificar essa crença também. E aí o importante é ter as ferramentas, é saber fazer, né? Curioso, né? É, A gente fica, né, até meio assim, caramba, quanta informação, né? como você chega ao consenso? Assim, olha, nesse momento, nesse paciente, eu vou usar a programação neurolinguística. Ou nesse paciente, eu vou fazer uso da hipnose. Na verdade, existem protocolos para cada coisa. Então, uma pessoa que fez curso de coach vai usar o coach, e às vezes tem algumas ferramentas de programação neurolinguística e hipnose também. Quem fez só o curso de neurociência vai fazer PNL só, e quem fez hipnose vai fazer só hipnose. Eu tenho um processo que se chama processo águia. Por que águia, gente? Porque a águia, no meio da vida, o que ela faz? Ela renasce. Ela se machuca, ela se desespera, ela vê que, assim, aquela primeira águia tem que morrer para ressurgir uma nova. Então, esse processo águia é um processo onde eu misturo todas essas técnicas. Tudo. E aí, dentro desse processo, tem muita hipnose. Tem a regressão, que o pessoal gosta muito. Na verdade, eu faço 3 regressões nesse processo. Tem também o renascimento, porque a gente também carrega traumas do nosso nascimento. Porque quando a gente não nasce, é um trauma pra gente. Porque a gente sai de um lugar que tá quentinho, a gente é empurrado. Protegido. A gente nasce, alguém bate no seu bumbum, te limpa, tem uma luz, tem gente falando. Te faz chorar. Te faz chorar. Então, tudo isso é um trauma, fica guardado lá. Às vezes tem gente que mostra esse trauma através do toque. Tem gente que não gosta do toque aqui. Lá, quando ele nasceu, ele tomou um tapa mais forte. Aliás, por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de abraço. Muitas das pessoas que não gostam de abraço, não gostam de toque, não gostam que toque no meu cabelo. Ai, sou eu. Alguma coisa tem, às vezes, sei lá, um amiguinho que te pegou pelo cabelo lá na infância, e isso criou um trauma, mas não ficou na tua mente.
ficou só no não gosto que encosta. Não gosto E que não põe a mão no sabe meu por quê. cabelo. Eu tenho altas brigas com o Giovanni, Por porque causa disso? inclusive assim, mamãe, vamos na piscina? Não, porque você vai molhar meu cabelo. Porque se eu vou, eu não molho meu cabelo, né? Aham. Aí ele fala, não, aí ele vai lá e molha meu cabelo. Aí ele quer pôr a mão no meu cabelo, e eu não. Alguma coisa pode. E sabe o que é mais legal? Eu não preciso saber o que é. Na hora que eu faço a regressão, eu falo assim: Mércia, lembra de alguém pegando o teu cabelo, aquela sensação ruim. Você vai lembrar na hora. Assim, agora vai para a primeira vez que isso aconteceu. O inconsciente vai direto e você vai lembrar de tudo o que aconteceu. Olha que louco. Ele vai direto para o ponto certo. Aí eu falo assim, chegou no ponto? Chegou, aterriza, porque você tá voando. Quando a gente faz, você tá fora, né, do corpo. Mentalmente, lógico. Aí eu falo, aterriza e olha de fora o que tá acontecendo. Aí você vai falar tudo, olha, minha mãe falou isso, fulano pegou no meu cabelo, me humilhou, eu chorei e fui pro quarto. Aí eu faço você voltar. Então volta. Antes da pessoa pegar no teu cabelo, conversa com ela. Fala isso, isso e isso. E aí você vai mudando o que o teu cérebro tem de memória lá. Quando você voltar, você já não vai ter mais essa sensação. E precisa estar num nível menor de consciência, ou não? Você tem que estar no relaxamento normal de hipnose clínica. Não precisa do rebaixamento tão alto assim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, que você tá falando dessas questões de voltar no cérebro e mudar, né, a informação que o Isso. cérebro detém, Isso. né? Isso é semelhante a uma questão de constelação? Olha, eu amo a constelação, mas eu não estudei a fundo constelação. Mas, pelo que eu me lembro, a constelação ela vai mexer com a vibração e com a ancestralidade de teus Exato. descendentes. Exato. E aqui eu estou mexendo com a tua memória só. Então, eu acho que não Não tem se conecta afinidade, não. nesse sentido, Não. né? É porque é muito curioso, né, essas coisas de você poder voltar lá na origem desse trauma, que você nem sabe o porquê você o tem, e você reprogramar o teu cérebro para que ele seja dissipado, seja, né? Vai reprogramando. Você vai falando assim, Exatamente. o que a Mércia, naquela idade, precisava saber para conseguir falar para fulano, para que esse fulano não fizesse isso? Ah, a Mércia precisava de mais controle, porque ela começou a chorar. Então, agora a gente vai colocar controle no coração da Mércia. Faz de novo a cena. Aí você vai me contar de novo a cena. O que mais que ela poderia falar para a pessoa não fazer? E a gente vai mexendo como se fossem bonequinhos mesmo. Você lembrou da constelação? eu acho. Porque tudo isso. O cérebro humano, ele é uma caixinha de surpresas, né? E a gente não usa nem, sei lá, a gente usa nem 10% da nossa capacidade cerebral. E só por você estar passando tudo isso, a gente já começa a ter uma ideia do quão obscuro ainda É é muito. esse mundo, né? É incrível. E mexendo com as emoções, a gente pode ter, como você começou a falar lá atrás, vários resultados, né? Tanto positivos, né? Que esse é o objetivo, quanto resultados que não foram tão satisfatórios assim, né? Quanto pessoas que acabam tomando decisões precipitadas sem antes maturar tudo aquilo que ela viveu ali. E isso é muito comum, né? E assim, dentro desse contexto, existe algum caso que você pegou, assim, que você, caramba, que caso curioso, que você pode compartilhar aqui com a gente? Ai, gente caso curioso. A gente tem tantos. adora fofoca. Adora um caso. Tá, vou contar de um cliente, que ele ainda é meu cliente. Eu fiz regressão. E quando a gente faz a regressão, nossa, ele passou bem mal, aliás, na regressão. Vou contar um pouquinho de tudo. Ele não acredita em vidas passadas, tá? Mas quando você faz a regressão, você pode ir para vidas passadas, se o cliente permite. E aí a gente explica de duas formas. Bom, se você acredita em vidas passadas, você vai ver que isso foi realmente uma vida passada sua. Mas se você não acredita em vidas passadas, pode ser só uma forma do teu inconsciente estar jogando uma coisa que doeu muito. Ele joga de uma forma deturpada, com outras roupas, com outras pessoas no contexto, para que você não relembre com tanta força e não reviva o trauma. E realmente a nossa memória, ela é falha. Ela tem falhas. Então, você não consegue prestar atenção em tudo o dia inteiro. Então, se tem uma lacuna, por exemplo, eu não vi o sapato que você está aqui. Mas se a Mércia falar assim, Andréia, você gostou do sapato preto da Lu?
provavelmente eu vou imaginar um sapato preto na minha cabeça, achando que eu vi no teu pé e falar assim, nossa, adorei, ele é lindo. Mas eu não vi, eu não prestei atenção. Porque o cérebro, ele vai ter lacunas, porque ele não consegue ver tudo ao mesmo tempo, e ele tem a tendência de inventar, preencher essas lacunas. Então, quando eu vou para o passado, muitas vezes eu estou trabalhando na memória do cliente, mas aquela memória nem existiu. Aquele fato não existiu. Mas não me interessa se existiu, porque se eu trabalho isso, que estava sendo uma crença ou um trauma, eu vou curar isso. Não interessa se existiu ou não. Mas peraí, Mas agora... existem casos que não existem. Agora me deu um nó. Como assim? Você trabalhar algo que não existiu? Agora me deu um nó. Foi uma criação da sua Um mente. sonho, Pode ter sido um sonho, ou a pessoa só imaginou. Então, por exemplo, vocês duas discutiram aqui e fomos embora. Eu fiquei com isso muito na minha cabeça. Aos poucos, sabe quando você vai pensando assim, porque ela falou tal coisa, porque ela virou para mim naquela hora. Beleza. Porque ela virou para mim com cara de ódio naquela hora. Amanhã eu já penso de novo. E isso vai mudando ao longo do tempo. Então, às vezes, aquela memória que eu tenho não é a memória real. Aliás, a maior parte das vezes não é a memória real. Nesse caso desse cliente, eu refiz tudo, ele tinha 3 aninhos de idade quando aconteceu o caso que ele me contou. E eu conheço a família. Quando eu contei para a mãe, ela falou assim, mas isso nunca aconteceu. Ele nunca foi na casa do meu irmão. Ele nunca foi lá. Ele não estava lá. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque a memória vai moldando e vai mudando as coisas. Ele provavelmente, aos 3 anos, pode ter ouvido alguma coisa, aí uniu. Aí viu uma foto da casa desse tio, aí uniu. E o cérebro foi fazendo quebra-cabeça, montou o quebra-cabeça daquilo que ele acha que aconteceu. Mas, na verdade, não aconteceu. Então, ele tinha um trauma que não existia. Nunca aconteceu. E isso e é muito perigoso, mas senão eu vou querer saber. Mas conscientemente ele sabia desse trauma? Não. Não, ele sabia que tinha alguma coisa, ele não se lembrava aos 3 anos de idade. A história é que ele subiu, teoricamente subiu na privada e quebrou a privada. Porque ele viu um fantasma. É uma história louca. E aí o tio brigou muito com ele, mas o tio, ele não estava na casa do tio, o tio não estava com ele, nunca quebrou uma privada com uma criança de 3 anos em cima dela, não aconteceu nada disso. De alguma forma o cérebro criou essa história, e aí ele acreditou por anos que ele era médium, que ele tinha visto mesmo aquilo, que as pessoas tinham zombado da cara dele, então ele não falava com as pessoas. Então foi uma história enorme que não aconteceu. E é perigoso mesmo. A gente criar coisas na mente. Era isso que a gente ia engatar, porque assim, pensa, ele cria uma coisa que não é real, traz aquilo como se fosse real, afirma que aquilo é real, porque pensa o que pode desencadear disso. Você pode desencadear numa acusação falsa. E olha, teve uma mulher que acusou um homem de estupro. Ele ficou preso por anos e depois, numa regressão, ela descobriu que ele nem era parecido com a pessoa. E ele sempre se declarou inocente. Tem uma série na Netflix, nossa, eu vou ter que lembrar e depois colocar. DNA do crime? Não, não sei o que da mente. Mistérios da mente. O primeiro episódio fala exatamente disso. Uma menina que viu, sabe as torres gêmeas quando bateram nos aviões? Ela falava assim, eu estava estudando e eu via fumaça. Só que ela mora, anos depois, a mãe sempre falou, é mentira, mentira, mentira. Realmente era mentira, porque onde ela morava não dava para ver a fumaça, era muito longe. O prédio, a janela dela era virada para outro lado, não tinha como isso ter acontecido. Mas ela jurava de que ela tinha visto a fumaça e que a mãe estava trabalhando naquela rua e que ela ficou preocupada e ligou para a mãe. Nada disso era verdade, foi criação da mente. Como ela criou isso? Ela viu um pedacinho, um trechinho do documentário, ela viu outro trechinho de não sei o quê, ela viu a fumaça quando passou a notícia, e aí o cérebro de criança dela juntou tudo e ela E para ela era uma verdade absoluta. Então, é perigoso. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente estudar a mente realmente, por exemplo, num caso de crime, sabe, de algum jeito colocar a hipnose aí, fazer realmente alguma coisa, porque a nossa mente, infelizmente, é falha. E já me imaginou, ele ficou 20 anos preso por um estupro que ele não cometeu, e só na hipnose ela viu que ela foi induzida.
Sabe quando colocam todas as pessoas lá, Sim. um do lado do outro? Porque esse estava em tal rua, não sei o quê. Do jeito que falaram, ela achou que era, e falou que era, e ela tinha certeza que Porque era. tem uma coisa de associação, né? Você pega, esse daqui tem uma característica semelhante, esse daqui já. Você vai fazendo por. Como é que fala, meu Deus? Por exclusão, né? E aí acaba caindo nessas Em armadilhas. alguns erros que E a podem ser emoção, fatais. né? A própria emoção, né? Que você tá ali, você tá vendo uma pessoa ali, então talvez o teu cérebro ele acaba te bloqueando para uma imagem real, te transporta para você acreditar que aquilo é real para satisfazer a tua necessidade em ter feito a justiça. Não, agora eu consegui, né? Isso deve ser muito comum também, né? Infelizmente é muito comum. E assim, por exemplo, voltando a falar dessa primeira vez que eu fui numa palestra, teve uma hipnose e eu não tinha memórias de infância. Como se dos 10 anos para trás eu não me lembrava de nada. Eu não sei por quê. Nessa hipnose, pela primeira vez, eu lembrei. Eu lembrei de mim mesma dentro do berço. Eu lembrei de mim mesma brincando na casa da minha mãe. Do sofá, que era cor de rosa, que eu não conseguia me lembrar. Então, tinha um monte de coisa que depois eu fui conversar com a minha irmã, que eram verdades. Mas tinha um monte de coisa que eu falava assim, o tapete era verde. Não tinha tapete verde. Tua mãe nunca comprou um tapete verde. Então, mas na minha memória, na minha regressão, apareceu. É importante saber se é verdade, se não é, na hipnose? Não. Porque eu vou desfazer o nó. Seja um nó inventado, imaginado, ou um nó que aconteceu mesmo, não me interessa. Eu desfaço o nó. Não me interessa se ele acredita em vidas passadas. Se a mente foi para a vida passada, vai ver que não é vida passada, é só um nó. Tudo bem, eu estou desfazendo. Né? Tem gente que vai 3 vidas passadas para trás. Tá tudo bem. Mesmo sem acreditar. Isso que é mais engraçado, né? É muito, né? Muito. Eu acho que isso é um assunto que rende muita coisa, né? A partir de que momento da autoconsciência, que é um dos pilares da inteligência emocional, o indivíduo, ele consegue falar assim, não, agora é meu momento de eu quebrar essa crença limitante. Ele precisa chegar no primeiro estágio da autoconsciência ou é através de todos os pilares da inteligência emocional que ele vai ter esse discernimento? Lembra que eu falei que as pessoas, em geral, vão pela dor nesse caminho? Você não precisa ter trabalhado a sua autoconsciência em nada. É sentir dor. Sentiu dor. Minha vida tá muito ruim. Tá sentindo dor. A partir do momento que você vai num desses cursos ou terapia, o terapeuta ou o palestrante, enfim, ele vai te mostrar, lembra a roda da vida? Existem várias, né? Várias maneiras de mostrar. Coloca nota, como é que tá a tua vida? O que tá ruim, o que tá bom? Quando a pessoa vê que tá 90% ruim, ela fala, o que eu preciso fazer? Aí a pessoa vai falar, tem alguma coisa estranha. O que eu tô acreditando aí que tá dando errado? Por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? Por que eu não consigo conversar direito com a minha esposa? A partir daí, pela dor, é que a gente começa a trabalhar a autoconsciência e as crenças limitantes, meio que ao mesmo tempo. Não adianta eu trabalhar uma crença limitante se eu não tenho autoconsciência, porque você vai trabalhar a crença limitante, ela vai voltar. Aliás, elas voltam. Essas sinapses neurais, elas nunca deixam de existir. Elas vão existir para sempre. Então, o que a gente precisa fazer é reforçar a sinapse neural nova. Dinheiro é bom. Dinheiro é ruim, dinheiro é sujo. A gente vai enfraquecendo isso racionalmente, vai aumentando a sinapse neural de que dinheiro é bom. Olha quanta coisa você pode fazer com dinheiro. Você pode, inclusive, ajudar os outros. E vai mudando isso com outras técnicas, mas quando você enfraquecer de novo, a primeira coisa que você vai pensar é dinheiro é sujo. Como é que se mantém? Você nunca mais para de fazer isso. Não, mas quando a pessoa, nesse processo, ela vai voltar a ter pensamentos negativos, não é? Como ela vai se manter automotivado, imunizada contra esses pensamentos, né? E resiliente, né? Não, eu sei que eu tô pensando de novo o que a André falou que eu não posso pensar, mas como é que eu vou me manter aí no foco? Bom, os pensamentos são como um jardim, né? A gente planta, deixa bonitinho. Daqui uma semana você tem que tirar
as ervas daninhas, regar, deixar bonitinho, senão ele acaba. Ele fica feio de novo. É a mesma coisa nos nossos pensamentos. Todos os dias você tem que pensar. Eu trabalho com isso e tem dia que eu levanto e falo assim, ai, tô cansada, nada vai dar certo mesmo. Aí eu falo, putz, André, claro que vai dar certo. A gente se autocorrige o tempo inteiro. Então, quando vem um pensamento negativo, eu falo para os meus clientes, fala 3 vezes, cancela, 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 e faz o contrário. Ai, hoje tá chovendo, que dia feio. Ai, não vai dar certo aquela reunião. Cancela, cancela, cancela. Tá chovendo, o dia tá agradável para depois eu tomar um vinho em casa e a reunião vai ser um sucesso. É um dos tipos. Tem gente que coloca elástico aqui, cada pensamento negativo dá uma elasticadinha, sabe? Eu já vi essa técnica para você aí. lembrar Pra você de voltar para o É. estado. Mas, na real, você nunca mais vai sair desse mundo de autoconsciência. Você, para sempre, vai ter vontade, querer e saber que é necessário estar no ambiente correto, com as pessoas corretas, com os pensamentos corretos, e estudando cada vez mais, lendo cada vez mais. Primeiro que você passa a fazer isso com prazer, porque você vê a transformação que faz para você. E segundo que é assim, quando tem uma laranja podre no cesto, tudo vai ficando ruim. Então, você vai ter que se afastar das pessoas que são assim. As pessoas que são negativas, que falam mal, que não acreditam em nada, que dão risada de você porque você deu um negocinho de elástico aqui. Vai ter que se afastar. E se você não se afastar, tem 2 opções. Ou você volta a ser o que era, ou ela vai se afastar de você. Não tem como você ficar junto no mesmo ambiente com pessoas que não têm esse grau de autoconsciência mais elevado. A gente acaba se unindo a pessoas melhores, graças a Deus, né? Andréia, a gente sabe que você, né, atende, né, diversas empresas, tudo, né? E você tem um trabalho muito bacana. E dentro disso, como é que fica, como é que é essa procura quando as pessoas elas buscam você também para procurar ajuda profissional, né, para poder se estabelecer, quebrar essas crenças com relação ao emprego, com relação a casamentos, a relacionamentos e com vícios. Tem essa procura também? Como é que Muito. funciona? Tem protocolo geral de vícios, tem um protocolo que são 2 já distintos, que é o vício de beber, porque são os mais comuns, e o tabagismo. Eles são bem diferentes, porque o ato de fumar, ele não é só, ele é químico, mas ele também é social, mas ele também é de rotina, e ele tem vários gatilhos que são diferentes dos outros vícios. Por isso que ele tem um protocolo diferenciado. Então, existem os protocolos diferentes. Eu já fiz de alcoolismo e de tabagismo. Assim, o protocolo de alcoolismo são 20 sessões, mais ou menos. O safado, parou com 5. E eu falava assim, você vai voltar. Não voltou. Não voltou. Não. Então, ele conseguiu. Tem pessoas que são mais suscetíveis à hipnose, a esse trabalho. Ele queria muito se livrar disso. Ele já tinha perdido vários empregos, falido 2 negócios. E a ex-esposa não deixava mais ele pegar as crianças com medo que ele pudesse fazer alguma coisa. Então, ele queria muito se livrar disso. Em 5 sessões, ele se livrou. Não voltou mais. E tem outro vício que a gente fala pouco, que é da comida. Existe um protocolo inteiro para emagrecimento e nas últimas sessões a gente coloca o balão gástrico. Então, a gente simula uma cirurgia, colocando o balão gástrico, enchendo o balão gástrico. Depois, na outra semana, o cliente volta, a gente enche de novo o balão gástrico. Tudo na memória, né? Tudo na hipnose. Isso. E a pessoa realmente se sente mais satisfeita e vai comendo menos. A primeira vez que eu tive contato com a hipnose foi para emagrecer. E eu tinha um problema muito grave com refrigerante. Especificamente eu precisava tomar Coca-Cola todo dia. Tomava de manhã, de tarde, de noite, tomava mais de 2 litros por dia. Nossa. Então, o que eu pedi para ele, eu não quero mais tomar esse negócio. Aí ele falou assim, eu posso fazer você diminuir a vontade ou você ter nojo disso. Eu falei, eu quero ter nojo disso. Isso minha filha tinha 8. Fazem quase 10 anos. Eu nunca mais tomei. Caramba. Ele colocou um nojo em mim de tal forma que eu nunca mais... Ele relacionou com a cor da barata. Então, dá para fazer isso também. Aí tem um alimento que eu não quero nunca mais colocar na boca. Dá para fazer. E assim, e com relação à drogadição em si?
Desculpa. Com relação à drogadição, a droga, a própria droga, existe já um protocolo para isso? Existe, mas tem que ser multidisciplinar. Porque aí entram outras coisas. Por exemplo, a parte química, que é muito forte. Então, no protocolo que a gente tem, a gente não pede para a pessoa parar de repente. Não pode, porque senão ela vai retornar, e quando ela retorna mais. E tem que ter um acompanhamento com psicólogo e psiquiatra junto. Não dá para fazer sozinho. Né? Por causa do que a droga faz realmente dentro do corpo. O tabagismo tem também a droga. Ele também é uma droga, ele também tem a parte química, mas é mais controlável do que a droga mesmo. Um viciado, um adicto em droga, por exemplo, não digo maconha, mas LSD já, cocaína, aquelas balas, né, que o pessoal toma, crack, então, é muito forte. Então, precisa de um acompanhamento geral. Mas existe um protocolo só para isso, sim. Já tem algo falando sobre o vício também, muito comum agora das apostas, das bets. De jogos tem também. É diferente dos vícios de apostas que a gente tinha. Tudo que tem gatilho diferente vai ser diferente. Por exemplo, o gatilho para comer é ansiedade. O gatilho para cigarro, depende da pessoa, é aceitação social. Então, eu tenho que trabalhar esse. E cada cigarro, eu vou falar já dos jogos, mas cada cigarro significa uma coisa para quem é fumante. Então, o primeiro cigarro do dia, geralmente, é por causa da falta da nicotina. O cigarro do café é mais social. O cigarro depois da comida é mais gatilho, porque acostumou, né? Então, o cérebro vai relacionar comida salgada com o cigarro. Então, dentro do protocolo, cada dia eu tenho que trabalhar um tipo de gatilho diferente. A mesma coisa o jogo. Por que essa pessoa caiu no jogo? Qual é a sensação que ela tem? Eu tenho que descobrir qual é a sensação. Se tinham outras pessoas que também eram viciadas dentro da família, não só jogo, a qualquer coisa. E aí a gente vai trabalhando isso, e aí a gente vai criando o protocolo. Porque é bem complicado. O de jogo é bem complicado. A pessoa esconde, né? A pessoa faz escondidinho. Ou começa a se auto-sabotar. O jogo do tigrinho, não é jogo. Não, a influencer tá fazendo. Tá na moda, né? Isso mesmo. Então, não é bem assim, né? Andréia, para quem está começando a jornada de identificar e quebrar as crenças limitantes, qual seria o primeiro passo prático que você recomendaria, aí unindo neurociência, inteligência emocional, mas aí uma gama completa aí de conhecimento humano mesmo, né, que você tem? Primeira coisa, identificar o que mais está te incomodando na sua vida. Sozinho vai ser muito difícil você trabalhar tudo junto. Então, qual é o perrengue que está passando aí? É negócios? É dinheiro? É relacionamento com o marido? É relacionamento com a família? Escreve lá num papel. E aí você vai relaxar bem, coloca uma música e começa a pensar em tudo que você ouviu na sua infância sobre isso. Depois, tudo que você sentia quando alguém fazia determinada coisa. Por exemplo, meu pai foi muitos anos alcoólatra. Quando eu sentia o cheiro da bebida, eu tinha vontade de chorar. Então, assim, eu ia num bar, imagina eu num bar com vários amigos, eu sentia vontade de chorar. Então, o que eu sinto quando eu entro em contato com esse problema que eu tenho? E aí você vai começar a lembrar de situações, anota tudo. Aqui você está descobrindo quais são as tuas crenças. Agora, como trabalhar? Se forem crenças que você ganhou, que você adquiriu por repetição, porque seu pai sempre falava homem não presta, homem não presta, homem não presta, você consegue trabalhar por repetição. De resto, precisa ter algo profissional. Porque aí, se você for entrar em PNL e em hipnose, são técnicas muito específicas. Você não consegue fazer sozinho, né? Mas só de mentalizar, perdoar e escrever aquilo que te incomoda, teu cérebro vai te levar para muita coisa lá antiga que você mesmo hoje vai falar assim, nossa, que bobagem, isso daí não foi nada. Entende? Então, muita coisa você consegue arrumar assim, sozinho, só de parar e pensar um pouquinho no teu passado. Cancela, cancela, cancela. Cancela, cancela, cancela. Ai, adorei. Pra vida. Na vida, faça. Andréia, e se você
pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo, porque nós estamos também pelo Spotify, né? E está passando por algum momento difícil, que tipo de mensagem você deixa para essas pessoas? Apesar de as pessoas ridicularizarem, não acreditarem, vai sim procurar ajuda, se não psicológica, nestas terapias, porque eu sou a prova viva de que eu ressurgi de um lugar que eu não desejo para ninguém. Então, elas são efetivas, elas são rápidas e não tenha preconceito. Vai, experimenta, né? Quando a gente tá mal, qualquer coisa que você conseguir para melhorar um pouquinho, nem que seja, vai ser bom. Então eu tenho certeza que vai dar certo. Mas dê o primeiro passo, não ouça as outras pessoas, que em geral as pessoas vão falar assim, não precisa, isso é bobagem. Vai, isso passa. Isso é falta do que fazer, né? Ou isso importante. É importante, dá um alívio e vocês vão ver que é rápido. Também pode te chamar no Instagram. Podem chamar, se tiverem dúvidas, eu amo falar disso, estou sempre à disposição. Se quiserem ir, eu vou ter algumas, eu sempre faço palestras que são gratuitas, que falam de crenças limitantes. Tem as gratuitas, depois tem as imersões que são pagas, mas fiquem à vontade, me sigam no Instagram, que tem muita coisa lá. Andréia, né? A gente chega ao fim, falamos muito pouco, tem muito assunto ainda para falar. Meu Deus, como tem! Somos limitadas aqui pelo tempo, né? Mas agradecemos o seu tempo, e agradecemos a sua generosidade, de compartilhar conosco o seu conhecimento. E aí, como o Buda lá na frente, lá atrás, falou, lá no comecinho do nosso post, obrigada por iluminar a leveza do autoconhecimento. Aí, isso a gente não tem como te agradecer de tão bom, de tão rico que foi seu conteúdo. E como você fala, gostoso, com paixão aí do que você faz, viu? Gente, muito obrigada por ter me permitido falar de uma coisa que para mim faz toda a diferença. E eu sei que vai fazer diferença para outras pessoas. E eu falo com amor, com carinho mesmo, porque mudou minha vida. E eu quero mudar a vida de muita gente ainda. É isso aí. Né? Legal. Para agradecer a tua presença aqui, a gente quer te dar um presente para simbolizar esse momento da sua participação aqui conosco, que tá foi muito especial a sua participação aqui. Lindo, gente. Para você não esquecer da gente. É isso aí. Nunca, nas gente, suas lives, né? Vou fazer minhas lives com essa caneca e agora. Não deixa de falar suas redes sociais e como é que as pessoas podem te encontrar. Então, eu tenho o Andréa Bonet, né? O @_Andrea.bonet, que é meu Instagram. Tem no YouTube também, Andrea.bonet. Lá tá como Andrea.bonet, transformadora de vidas, é esse mesmo. E, bom, tem o TikTok, que também é Andrea.bonet, ou seja, tá tudo concentrado lá. Só jogar lá no meu Instagram mesmo, tem link para se inscrever nas palestras gratuitas, se quiser. Tem minhas lives também, de quinta-feira. E tem meu WhatsApp, então se quiser entrar em contato comigo e tiver dúvida, pode me chamar. Bacana, Andréia. Meninas, muitíssimo obrigada. Obrigada, foi um prazer de verdade sentir a paixão. Sim, né? e aprender um pouquinho mais, entender como é que funciona, né? Porque às vezes a gente fica tão preso a um tema só, uma coisa só, e a gente está vendo aqui que abrange tantas coisas, né? Tantas crenças limitantes para trabalho, para tantas outras coisas, e a importância, né, de se aprofundar nisso e se libertar, né, de se autoconhecer. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. Volte sempre. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.